tinham cabeçalhos um tanto diferentes. Eu abri a gaveta e comecei a folhear os cartões. Fechei-a rapidamente, chocado em perceber que reconhecia cada um dos nomes escritos. Então, sem que ninguém me dissesse nada, soube exatamente onde estava. O quarto sem vida, com suas pequenas gavetas, era um perturbador arquivo da minha vida. Nele tinham sido escritos atos em cada momento, eram meus. Volto a ler os títulos, grandes ou pequenos, em detalhes inalcançáveis à minha memória. Os títulos iam do banal ao bizarro, livros que eu li, mentiras que eu contei, consolos que eu dei, piadas que me fizeram rir. Alguns eram quase hilários em sua exatidão, coisas que eu berrei para os meus irmãos. Outros não tinham tanta graça, coisas que eu fiz em momentos de ira, murmurações que tive em secreto sobre os meus pais. Eu não parava de me surpreender com o que eu encontrava. Quase sempre havia muito mais fichas do que eu esperava, algumas vezes menos do que eu gostaria. Fiquei impressionado pelo enorme volume de minha existência. Seria possível eu ter tido tempo em meus 27 anos para escrever cada um dos milhares ou talvez milhões de fichas? Mas cada cartão confirmava essa verdade. Todos estavam escritos com minha letra e todos tinham sido assinados por mim. Quando puxei a gaveta, músicas que eu escutei, concluí que as gavetas tinham o tamanho exato dos seus conteúdos. As fichas estavam colocadas bem justas, mas mesmo depois de 2 ou 3 metros ainda não tinha conseguido encontrar o final. Fechei de volta envergonhado. Me envergonho, entristecido nem tanto pela qualidade da música, mas pela vasta quantidade de tempo que eu sabia que aquilo representava. Quando vi a etiqueta que dizia pensamentos luxuriosos, senti um arrepio atravessar o meu corpo. Abri a gaveta, uns poucos centímetros, sem coragem de descobrir seu tamanho. Puxei uma ficha. Estremeci ao ler sua descrição detalhada. Me causou náuseas pensar que momentos assim pudessem ter sido registrados. Uma cólera quase selvagem se apoderou de mim. Só um pensamento dominava minha mente. Ninguém jamais pode ver essas fichas. Ninguém deve encontrar este quarto. Eu tenho que destruí-los. No impulso insano, arrancar a gaveta, puxo com raiva, o seu tamanho já não importava. Eu tinha que esvaziá-la e queimar os cartões. Porém, mesmo segurando suas extremidades e balançando com toda a minha força, nenhum saiu de seu lugar. Em desespero, tirei um cartão, apenas para descobrir que ele era forte como aço quando tentei rasgá-lo. Sentindo-me derrotada, retornei a gaveta ao seu lugar. Encostei a testa na parede. Então eu vi. O título era Pessoas com quem compartilhei o Evangelho. O puxador brilhava mais do que os outros ao meu redor. Era mais novo, quase sem uso. Puxei-o com delicadeza e uma pequena gaveta com uns 4 dedos de comprimento saiu nas minhas mãos. Dentro havia tão poucos cartões que nem precisei contar. Aí as lágrimas vieram. Caí em prantos, caí de joelhos, soluçava tão forte que sentia uma dor que começava no estômago e se estendia pelo corpo todo. Eu gemia de vergonha, da sufocante vergonha de tudo aquilo, olhando com desespero para aqueles arquivos. As fileiras de gavetas confundiam seus meus olhos lacrimejantes. Ninguém poderia jamais saber deste quarto. Eu precisava trancá-lo e esconder a chave. Então, enquanto enxugava as lágrimas, eu vi. Não. Não, mãe, não. Aqui não, qualquer um menos ele. E eu olhava indefeso, enquanto ele abria os arquivos e lia os cartões. Eu não podia suportar ver a sua reação. Nos momentos em que eu consegui fitar a sua face, vi um pesar mais profundo que o meu. Ele parecia ir intuitivamente nas gavetas mais podres, porque ele tinha que ler cada uma das fichas. E ele se virou e me encarou do outro lado do quarto. Ele me olhava com pena em seus olhos, mas
Abaixei a minha cabeça, cobri a minha face com as mãos e tornei a chorar. E ele se aproximou e me abraçou. Ele poderia ter dito tantas coisas, porém nenhuma palavra saiu de sua boca. Ele apenas chorou comigo. Depois, ele se levantou e se dirigiu à parede de arquivos. Começando de uma extremidade, ele puxou uma gaveta e um a um assinava o seu nome sobre o meu, nos cartões. E eu gritei correndo até ele. Tudo que eu conseguia dizer era não. Enquanto eu tirava a ficha de suas mãos, seu nome não poderia estar nos cartões, mas lá estava. O nome de Jesus cobria o meu. Seu nome estava escrito com seu sangue. Ele delicadamente tomou de volta o cartão e ele sorriu com tristeza e continuou assinando. Acho que jamais entenderei como ele pôde fazê-lo tão rápido, pois no momento seguinte eu o vi fechando a última gaveta e voltando em minha direção, colocou sua mão no meu ombro e disse: está consumado. Logo, ele me levou para fora do quarto. Não havia trancas na porta. Ainda existem cartões a serem assinados. Depende de cada um de nós o que será escrito lá. Oremos em nome desse tão maravilhoso Jesus, para que não mais precisemos nos envergonhar deste conteúdo.